pra escuta e ouvir o sublime chamado. Atente à lição oculta da cura do surdo gago, saindo de Tiro e Sidom rumo ao Genezaré. Jesus ministrava seus dons, cortando Israel a pé. Ao passar pela Decápole, um homem atormentado, de juízo vacilante, foi trazido arrastado ante o divino mestre. A curiosa assistência rogou-lhe trouxesse alívio às deficiências. Levado a sós para longe, o mudo apartado da turba avistou um novo horizonte, livre de quem perturba, sem a febre da vaidade, no silêncio da surdez, nos braços da humildade, ao lado da sensatez. E sentindo a falange do mestre tocar-lhe em gesto fraterno, o tímpano no ouvido médio, o estribo e o canal externo, enquanto o amor do mestre invadia a concha auditiva, Jesus tocou-lhe a língua com os favos de sua saliva. O surdo escutou um ruído, sentindo energia farta, gemeu o divino amigo, pra depois dizer: Efatá. Abriu-se o ouvido do surdo, a língua se desprendeu, falava corretamente nas terras dos cananeus. Após anos de luta, podia agora falar. Quanto, porém, a escuta, muito tinha a transformar. Debalde o Galileu pedisse por discrição, o homem não compreendeu o canal da libertação. Faltava ao paciente prestar atenção, discernir, sanando a escuta doente com os ouvidos de ouvir. Duas orelhas, uma boca, prudência nunca é demais. Na hora da paciência, fala menos, ouve mais.
amigos e amigas do Conecta Espiritismo e do meu canal Ellerson Santos, o canal do YouTube. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa A Cura Real. Já há um mês estamos estudando as curas realizadas por Jesus. Em cada programa falamos de uma cura, analisando à luz da doutrina espírita, em essência, o que Jesus quis nos trazer. E hoje nós vamos começar a estudar a cura do surdo gago. Escutamos essa canção psicografada de maneira intuitiva pelo Espírito Maria Dolores por meio de Charles Pires, a música Fala Menos, Ouve Mais, e vamos hoje começar a entender um pouquinho acerca dessas movimentações de Jesus. A cura do surdo gago é uma cura que foi narrada por um único evangelista, o evangelista Marcos. Ele é bem sucinto nas suas colocações a respeito da passagem evangélica, mas ela nos oferece muitas reflexões. A cura do surdo gago, ela se inicia quando Jesus sai da cidade de Jerusalém em destino à Galileia, a região mais pobre de Israel, especialmente onde Jesus sempre ficava, a cidade de Cafarnaum. Haviam várias estradas que faziam essa ligação, mas Jesus, curiosamente, decidiu passar por uma região estrangeira. Então, o evangelista é bem detalhista, dizendo que Jesus saiu de Jerusalém, passou por Tiro em direção à Galileia, adentrando a região também de Sidônia e passando pelas terras da Decápole. E numa dessas cidades pelas quais Jesus passou, que o evangelista não narra qual foi, uma multidão estava reunida e lhe trouxeram à presença do meigo Rabi um surdo gago, um homem que trazia essa experiência. E a pessoa que o trazia, representando toda a multidão, disse a Jesus: impõe a sua mão sobre ele e o cure, para que nós possamos ver. E Jesus, naquele instante, em silêncio, ele toma das mãos do necessitado, do enfermo, do deficiente e o leva para longe da multidão. Ele se afasta daquelas pessoas. E a regular distância, agora diante do enfermo, Jesus coloca as mãos em sua orelha, depois toma do seu dedo, leva à sua boca, toma da sua saliva e coloca na língua do surdo gago. Naquele instante, Jesus levanta os seus olhos aos céus, geme e diz: Éfatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente os ouvidos se abriram e aquele homem voltou a falar corretamente. Naquele instante, o homem se encheu de alegria e Jesus recomendou, proibindo que tanto o homem quanto as pessoas falassem a respeito daquilo que havia acontecido. Mas todos comentavam a respeito da cura, inclusive o homem que saiu espalhando a notícia para todos à sua volta, e as multidões ficaram maravilhadas, porque as profecias de Isaías haviam se cumprido. A profecia dizia que quando o Messias chegasse à terra, os surdos eles escutariam e os mudos ou gagos voltariam a falar. E essa é a cura do surdo gago. Quando nós vamos estudar as curas realizadas por Jesus, é muito importante nós entendermos todo o contexto de uma época. Naqueles tempos, as viagens eram muito difíceis. Hoje nós temos diversos recursos de transporte,
Mas no tempo do mestre aqui na terra, as viagens por ele realizadas junto com seus apóstolos eram feitas a pé. Então eram viagens muito demoradas, as estradas muito difíceis, empoeiradas. Jesus precisava ficar hospedado nas cidades. O povo judeu era um povo muito hospitaleiro. Muitas pessoas davam guarida aos viajantes, mas outras vezes precisavam ficar em hospedarias. E quando o viajante traçava o roteiro da sua viagem, com certeza ele sempre buscava fazer o caminho mais curto, o caminho mais fácil de chegar ao seu destino. Mas nessa viagem, Jesus ele faz um caminho mais longo e vai além dos limites de Israel. Isso é bastante curioso. Todos nós conhecemos Paulo de Tarso como sendo o apóstolo dos gentios. O homem que levou a mensagem de Jesus onde nunca antes havia se falado a respeito dela. Paulo de Tarso, depois que se converteu na estrada de Damasco, ele entendeu que a mensagem de Jesus era grandiosa e precisava ser levada a todos os povos, mas Jesus, ele já se preocupava em relação a isso. Não foi a primeira vez que Jesus havia saído dos limites de Israel, mostrando para todos nós que a sua mensagem ela era universal. Ele não veio apenas para os judeus, ele veio para todos nós, trazendo a mensagem da libertação, da iluminação interior. Outra coisa que nos chama bastante atenção é que também naquela época não haviam recursos tecnológicos, mas a mensagem ela corria de boca a ouvido, pela oralidade. Às vezes, antes de Jesus chegar numa cidade, o povo já sabia que Jesus passaria por ali. Isso nós vemos nitidamente, porque nessa região pela qual Jesus passava, onde moravam estrangeiros, a multidão estava ali reunida, aguardando a sua passagem, a sua chegada. O povo se reunia para ver Jesus por diversos motivos. Haviam aqueles que eram curiosos, haviam aqueles que queriam testar Jesus, tentá-lo, haviam aqueles que queriam usufruir das suas benesses, das suas bênçãos e vibrações, haviam aqueles que queriam aprender junto do Mestre e até se tornar seus seguidores. Marcos, embora sucinto na sua descrição da cura, ele toma esse cuidado de narrar com detalhes o caminho de Jesus, a reunião daquela multidão, e ele nos fala que um homem representando toda aquela multidão trouxe à presença de Jesus o surdo que gaguejava. Na nossa vida, muitas vezes, diante das nossas provas, das nossas aflições, das nossas dificuldades, nós temos essas pessoas que nos levam ao alívio, que nos levam à busca de auxílio, que se tornam portas abertas, como pontes, para que nós possamos encontrar o refrigério para as nossas dificuldades interiores, sejam elas físicas ou espirituais. Nós vamos, inclusive, perceber nas páginas do Evangelho que isso é muito recorrente. Nós temos o paralítico de Cafarnaum, cujos amigos carregaram a sua esteira até a casa de Simão Pedro, lhe descendo pelo telhado, para que ele pudesse conversar com o Mestre. Nós temos o pai do menino epilético, que carrega os seus filhos no braço, indo em busca de Jesus naqueles dias de tormentas. Nós temos a própria mulher cananeia, que era uma mulher estrangeira, também traz os seus braços a filhinha doente para que o Mestre pudesse curar. E o cego de Jericó, quando na entrada da cidade, ele clama por Jesus e Jesus pede aos apóstolos para trazerem à sua presença
aquele que clamava pelo seu nome. São os sirineus do nosso caminho, aqueles que nos ajudam a carregar as nossas cruzes. Mas em relação a essa cura específica, a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Valdo Franco, no livro Luz do Mundo, ela se refere a essa movimentação como sendo uma movimentação negativa. Porque este homem que traz a presença de Jesus, o surdo gado, representando a multidão, em verdade ele queria testar Jesus. A multidão estava ali reunida para ver com os próprios olhos se aquele homem era realmente o Messias, tão aguardado pelo povo judeu. Tanto é verdade que quando eles trazem o surdo gago, o homem tem a audácia de dizer a Jesus o que ele tinha que fazer. Impõe as suas mãos sobre ele e o cure para que nós possamos ver. Então não era uma movimentação positiva e talvez por isso Jesus, com a sua sabedoria incomum, ele retira aquele homem do meio da multidão, que é algo que nós vamos refletir um pouco mais à frente acerca disso. Aquele homem que foi trazido à presença do mestre, ele era surdo gago. Naquele tempo, as pessoas que passavam por algumas enfermidades ou que tinham alguma deficiência eram muito perseguidos, muito mal compreendidos pelo povo judeu, porque eles acreditavam que aquelas pessoas vivenciavam aquela experiência por causa dos erros que eles haviam cometido ou por causa dos pecados que os pais haviam realizado. O povo estrangeiro também acreditava que era castigo dos deuses uma pessoa nascer naquela condição. Então eles eram marginalizados, eram pessoas que não tinham vez dentro da sociedade. Jesus, no entanto, ele nos traz uma outra visão a respeito disso, porque Jesus traz uma mensagem que é inclusiva, uma mensagem de respeito, de solidariedade e, sobretudo, de amor. O Espiritismo, ele nos ajuda a compreender, a entender as enfermidades e as deficiências com outros olhos. Nos ajuda a compreender que, na verdade, essas experiências, elas são oportunidades de crescimento espiritual, reparação dos nossos erros, no sentido de que todo aquele que planta um dia vai colher os frutos da sua semeadura. É uma forma também que a divindade encontra de moderar os nossos excessos em determinados comportamentos, como se fosse um freio diante das nossas experiências. É realmente um aguilhão que nos traz de volta para o caminho correto. E também, às vezes, se manifesta as enfermidades e também as deficiências como sendo uma prova para o nosso engrandecimento espiritual. É muito importante que tanto o deficiente quanto também o enfermo não se culpe, não se revolte diante dessa experiência, mas que busque compreendê-la. No programa de hoje, esse homem que era surdo e gago, nós vamos buscar falar um pouco acerca da surdez, que é uma experiência que se apresenta na vida de muitas pessoas que se encontram encarnadas aqui na Terra. Essa impossibilidade de ouvir ou de entender bem as palavras. Porque a surdez, ela se apresenta sob várias facetas. Nós temos a surdez ligeira, a surdez média, a surdez severa, profunda e a cofose, que é a ausência total das palavras. O indivíduo não consegue escutar absolutamente nada. E diversas são as causas que levam o indivíduo a ficar surdo ou nascer surdo. A ciência médica nos traz diversos apontamentos,
como viroses, meningite. Também nos faz vivenciar a surdez, a sífilis, a rubéola, outras experiências voltadas ao uso de medicamentos que pode desenvolver a surdez. A alta intensidade de ruídos pode fazer com que nós percamos aos poucos o entendimento das palavras, a percepção dos sons. Tanto é verdade que nas construções civis é obrigatório o uso daqueles objetos de proteção ao ouvido. E é uma grande preocupação atualmente também dos especialistas, dos fones de ouvido que nós usamos no celular, às vezes em alto som, onde a gente vai perdendo a sensibilidade do nosso aparelho auditivo por causa desses decibéis muito altos. Também a genética pode gerar dificuldades para escutar e tantas outras experiências orgânicas e físicas. A doutora Louise Hay, ela escreveu um livro, Você Pode Curar a Sua Vida? Faz uma análise das enfermidades, as dificuldades pelas quais nós passamos aqui na Terra, especialmente no que diz respeito ao ouvido. Ela traz uma análise bastante interessante. Ela diz que as doenças do ouvido, elas estão relacionadas com a dificuldade de que nós temos de escutar ou de querer escutar. Nós fechamos o nosso ouvido para essa escuta. É uma análise muito mais aprofundada da experiência da surdez. É muito importante nós também dizermos que surdez não é doença. Surdez é uma deficiência. E essa experiência ela surge, conforme nós estamos vendo, por vários motivos. Mas ela fala algo que nos chamou bastante atenção no que diz respeito às crianças. É muito comum a criança ela ter dor de ouvido. E Louise Hay, a doutora, ela fala que isso às vezes se deve porque a criança escutou ou escuta muitas negativas. A família impõe muitos limites e a criança ela não quer escutar. Então ela se fecha para isso e acaba gerando dores no seu ouvido. Mas muito pior do que essa surdez física, existe uma surdez mais profunda, que é a surdez espiritual. E essa talvez seja muito mais difícil de ser lidada, porque nós nos fechamos para as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Zacarias, nas suas anotações, no seu livro do Antigo Testamento, no capítulo 7, versículo 11, ele diz assim: mas eles se recusavam a atender e me deram as costas rebeldes, endureceram os seus ouvidos. Essa cura do surdo gago, ela nos convida então a ir além dos nossos limites, com a presença de Jesus, para além dos limites de Israel. Ela nos convida a ser um ombro amigo para aqueles que estão necessitados e nos convida também a utilizar bem do nosso ouvido na arte da escuta. A música que nós escutamos, ela fala assim: 2 orelhas, 1 boca. Prudência nunca é demais. Na hora da paciência, fala menos, ouve mais. Que nós possamos então refletir sobre isso. Convidamos a todos que estão nos acompanhando para poder dar o seu like, comentar e também compartilhar esse vídeo, porque nos ajuda na divulgação do Evangelho de Jesus. E no próximo programa nós vamos continuar falando sobre essa cura com o tema Efatá, abre-te, a cura do surdo gago. Uma boa semana para todos nós e até lá!